Vamos ouvir o presbítero Patrick nos trazendo a mensagem nesta noite. Quem tem expectativa que Deus vai falar com você aí, diga amém. O que você precisa ouvir de Deus? Feche os teus olhos e fale com Ele nesta hora. Pai, nós estamos aqui em Tua presença, cantamos louvores ao Teu nome, ofertamos na Tua casa, e agora queremos ouvir a Tua voz falando conosco. Senhor, contempla o coração do Teu povo, a ansiedade do Teu povo e a necessidade do Teu povo. Usa o Teu Filho, Senhor, para falar conosco nesta noite e tratar conosco segundo a Tua vontade. Eis-nos aqui, Senhor, fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Queria fazer 2 pedidos antes de começar a agradecer. O primeiro, um homem para me ajudar a descer esse negócio aqui, porque eu fico muito longe de vocês. Então eu já sempre peço para descer isso aqui. Lá em cima é muito chique, eu desço aqui. Aí vamos botar para trás um bocadinho. Aí, obrigado. E pedir aos irmãos que puderem, sentem mais na frente para a gente ficar mais juntinho. Aqueles que estão lá no fundo, as cadeiras da frente estão vazias e a gente consegue ter um contato mais próximo para aqueles que puderem vir mais para frente. Amém? Enquanto vocês estão vindo, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com os irmãos, com a minha igreja, daqueles que eu estou próximo e amo com proximidade. Vocês são pessoas preciosas para mim, são pessoas separadas para o meu ministério, separadas para a minha vida, separadas para a minha família, pessoas que me ensinam muito. Eu fico muito feliz de estar aqui ministrando para vocês, não só no culto dos jovens, mas nos demais cultos que a igreja tem. Agradecer ao pastor Paulo pela oportunidade, agradecer aos obreiros também da igreja que estão aqui, os demais membros da igreja, feliz pela presença de vocês, Ministério de Louvor, aqueles que foram escalados, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, obrigado pela presença. Eu sei que às vezes 2 cultos na semana, um do lado do outro, é puxado, às vezes é difícil vir, e aqueles que conseguiram chegar, com certeza alegrou o coração do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar, pode sentar. O que Deus colocou no meu coração, irmãos, na nossa mensagem de hoje, o título dela é Reformando Vidas, e eu vou concluir ela falando de reformando vidas especificamente na próxima terça. É como se você fosse ver um vídeo, um filme, que ele não termina hoje, ele só termina na semana que vem. Aqueles que gostam de futebol é igual aquele que assiste o futebol da Copa do Brasil numa quarta e termina de ficar feliz ou de sofrer na outra quarta, quando o seu time vence ou o seu time perde. Esse título da mensagem é um conjunto de mensagens que eu tenho pregado com um cerne que fala que tudo que tem preço não tem valor. Então, numa sequência de mensagens, a última quinta-feira que eu preguei aqui também foi nesse cerne, e esse é um dos subtítulos que a gente tem usado para essa linha de pensamento, que tudo que tem preço não tem valor. E pensando que vida, as nossas vidas é uma coisa que não tem preço, então o tema de hoje é como reformá-lo, como eu pensar diferente. Pensando em 3 conceitos especificamente, vamos falar rapidamente hoje de ética, o que é ética e como aplicá-la. Vamos começar a falar sobre valores e como isso tem deturpado a sociedade. Somente na próxima terça-feira a gente termina de falar sobre valores e começa a falar sobre sonhos. Lógico que sonhos é um tema muito mais legal de estudar, porque é aquilo que fazemos sem pedir. Basta dormir e sonhamos. E às vezes basta dormir e temos pesadelos também. Amém? Quem puder, trouxe a sua Bíblia, abre por favor no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Eu montei alguns slides que vão seguir, irmão, e vamos
Eu imprimi aqui também para poder seguir. O nosso bate-papo de hoje, ele tem bastante conteúdo. E no final nós vamos tentar aplicar o nosso cotidiano como igreja. Quem achou, diga amém. Eu não sei se vocês estão seguindo o monitor. Se você puder, põe no monitor o capítulo 8, versículo 31. A reversão está diferente, vou ler com os irmãos. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecer a verdade vos... Vamos ler de novo juntos? E a verdade... O cerne da mensagem também tem base bíblica em cima desse versículo, e vamos utilizar outros para falar sobre ética. Pode pular o próximo slide aí. Quando a gente fala de reforma, a gente pensa em dois momentos. Nós temos duas formas de reforma, que normalmente a gente pensa quando vai reformar, por exemplo, a nossa casa. A gente faz reforma interior e a reforma exterior da fachada. Sim ou não? A igreja aqui, por exemplo, ela teve uma reforma interior muito grande, né? Construiu, colocou esse piso muito bonito, colocou toda a estrutura que está aqui dentro, mas também teve uma reforma exterior. Foi colocada a CM lá na frente, placa. Nossa igreja é muito bonita, sim ou não? Tivemos uma reforma interior e exterior. Quem aqui era da igreja quando ela era pequenininha lá no morro? Levanta a mão. Mudou bastante? Mudou. Ela teve uma reforma interior e teve uma reforma exterior. Qual é a qualidade e a vantagem da reforma exterior? Quando as pessoas passam, elas conseguem ver com mais nitidez, sim ou não? Quando é reforma exterior, a pessoa passa e fala assim, aquele lugar aí está diferente, sim ou não? Sim. Então, quando as pessoas passam nessa avenida aqui, elas não confundem isso aqui com um boteco. Quando elas passam nessa avenida aqui, elas não confundem isso aqui com uma boate, com uma casa de prostituição. Eles passam aqui na frente, olham para aquele templo reformado e falam assim, aqui é a casa do Senhor. Sim ou não? Sim. Então, mesmo reformado, ele não perdeu as suas características principais. A sua característica principal é ser casa do Senhor. Nós também tivemos uma reforma interna muito grande. Hoje nós temos equipamentos de som e tecnologia e cadeiras, etc., que não tinha na igreja quando era pequenininha lá no morro. Sim ou não? Lá nós tínhamos uma condição, eu falo nós, eu não estava na época, mas como eu faço parte do corpo, eu me atrevo a falar nós. Eu não estava lá, mas eu pedi a permissão de vocês para falar que eu estava lá como corpo. Então, nós não tínhamos a estrutura que tínhamos hoje. A caixa tinha uma qualidade diferente, o microfone tinha uma qualidade diferente. Sim ou não? Sim. Mas Deus era adorado lá da mesma forma que era adorado aqui. Sim ou não? Então nós passamos nos últimos anos por uma reforma física aqui na igreja, que ela foi feita de forma externa e interna. Essas mensagens que nós vamos falar hoje, próxima terça, elas vão fazer, e o intuito, o interesse, o objetivo dela é fazer uma reforma em nós interna. As reformas internas, elas têm menos popularidade. As reformas internas, elas têm menos mídia, porque elas mudam o ser, e não necessariamente essa mudança de ser as pessoas associam essa mudança de ser a um milagre. Por exemplo, hoje eu ser menos nervoso no trânsito, para vocês pode não ser nada, mas para mim é um milagre, porque eu era um rapaz complicado no trânsito. O cara que procurasse confusão comigo no trânsito, ele achava. Então, irmãos, muitas vezes Deus me salvou com esse nervosismo no trânsito. Então, para mim é um milagre. Algumas mudanças, por exemplo, antes de me converter, eu tratava minha mãe pior que um cachorro que eu tinha, mesmo jovem, porque eu achava que dar comida, dar casa, dar lazer, sustentar minha mãe era ótimo. Depois que eu me converti, eu descobri que nada disso tinha valor nenhum se eu não desse amor. Então, eu transformar com a minha mãe, e hoje ela ser uma das maiores seguidoras do meu ministério, e ouvintes da minha palavra,
e o amor que nós temos um por outro, a admiração que ela tem por mim como cristão, foi um milagre para mim. Então é uma mudança interna, que às vezes vocês não conhecem, mas quem me conheceu antes, me conheceu agora, vê um milagre em mim. Quando falamos de ética e falamos de interior, as primeiras pessoas que vão perceber o milagre em você quando mudar, são as pessoas próximas de você. E esse é o meu intuito nesse conjunto de pregação de hoje e da semana que vem. Perceba que o título ele não é tão chamativo. Outros títulos chamam mais pessoas, sim ou não? Se tivesse um pregador aqui, por exemplo, conhecido, com dons de cura, por exemplo, né? Se a gente fosse colocar uma placa lá fora e falasse, vem no culto da terça-feira que vai ter um pregador chamado fulano, esse vai distribuir bênçãos e curas lá na igreja da terça-feira. Essa igreja estava lotada, sim ou não? Sim. Se tivesse um título lá fora, um irmão que tem dons de revelação, ele fala o seu CPF, não tem uns irmãos assim, que tem esse dom? Sim ou não? Sim. Se ele tivesse uma placa lá fora e fosse um irmão conhecido, essa igreja estava cheia, sim ou não? Sim. Se lá fora, por exemplo, os meus jovens, se tivesse a placa lá na frente, o Lucinho vai estar pregando na terça-feira, esse culto aqui estaria cheio de jovens, sim ou não? Sim. Mas isso não é importante. O importante é que as pessoas que estão aqui escolheram a Cristo hoje e vão ter a oportunidade, junto comigo, aprender um pouquinho sobre ética, valores, para poder o objetivo que mude a gente internamente. Se hoje a gente conseguir mudar um pouquinho ou fazer vocês refletirem um pouquinho do que nós somos como cristãos éticos ou antiéticos, já ganhamos, já é festa no céu. Amém até aí? Pode passar. Quem pode ler? Vamos ler juntos? Amarás e guardarás e os seus. Percebe a semelhança do conteúdo desse versículo com o conteúdo do versículo inicial que nós lemos? Ou seja, o conhecimento da palavra vos libertará. Pode passar. Você é ético? Se faz essa pergunta. O que você acha? Você acha que você acha que você no dia a dia é ético? Quem sabe o que é ético? Ser ético, levanta a mão. Quem sabe o que é ética? Quem quer chutar? Normas. Também é normas. Mas o que? Chuta aí. Está de acordo com as regras. Um procedimento. Nós temos vários tipos, por exemplo, dentro da ética, nós temos um que a sociedade chama de código de ética, sim ou não? Código de ética, nós temos alguns exemplos, por exemplo, código de medicina, ética médica, código de ética do esporte. Alguns colocam, por exemplo, a devolução da bola quando um rapaz se machuca do mesmo time, como fair play. Uma dessas atitudes se chama dentro da ética do esporte, por exemplo. Nós temos diversas éticas exclusivas de uma sociedade, mas em geral, ética é um conjunto de normas, sim, é um conjunto de procedimentos, sim, que a sociedade constrói conforme a sua cultura. 350 anos antes de Cristo, lá em Aristóteles, ele cria o primeiro conceito de ética, baseado nos conceitos sociais que existia há 350 anos antes de Cristo, próximo da Grécia. Então, todo o conceito que Aristóteles traz para a gente de ética, ele fala o seguinte: um homem, ele vive para ser feliz, e ele vive para alimentar as suas próprias vontades. E ele fala que se um homem estiver fazendo aquilo que ele teve aptidão de fazer, ele vai ser feliz. Por exemplo, o sapo pula, o Neymar joga bola, o César Cielo nada, o Michael Jordan joga basquete. Cada um, se estiver dentro da sua aptidão natural, ele vai ter facilidades para executar aquela função e vai ser feliz. A felicidade, para Aristóteles, está entre a sua aptidão versus a sua disponibilidade para aquela aptidão. Então, por exemplo, se você pega o Neymar para jogar basquete, talvez ele não vai ter tanta felicidade assim. Se você pega o Galvão Bueno para ser pregador, ele ia pregar 15 horas.
Ele não teria tanta facilidade assim. Então, cada um, para Aristóteles, tem a sua aptidão natural, e em cima da sua aptidão natural, ele constrói benefícios, constrói felicidade, constrói a futuro. Em cima da sociedade, constrói regras. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você vai num cruzamento com um carro, a ordem de saída do cruzamento não tem sinal, por exemplo. Então, a ordem de saída de um cruzamento é da ordem de chegada. Então, se você chega no cruzamento, outra pessoa chega no outro cruzamento, outra pessoa na outra borda, sai sempre você primeiro, ninguém sai. Todo mundo espera que você tome o seu destino, os demais 3 carros que são na ponta sair de forma sequencial. Isso é um código de ética natural de trânsito que existe lá. Não está na lei americana de trânsito, mas é um código de ética, por exemplo, que está lá. Isso tem aqui em Vitória? Não. Então, nossa cultura, nossa sociedade não estipulou esse conceito. Em compensação, a nossa cultura também tem que, quando eu encontro um amigo, uma pessoa que eu conheço, normalmente o brasileiro é o quê? Caloroso, ele vai, cumprimenta, abraça, dá aquele carinho. O mineiro ainda chama o cara para poder tomar café na sua casa, sim ou não? O americano encontra aquele amigo de 20 anos e nem estende a mão para ele. O contato é frio, é longe. O contato é entre você e eu aqui. É uma cultura local. Perceba que algumas cidades do Brasil que tem uma influência alemã ou italiana também muda a cultura. Por exemplo, o baiano te trata de um jeito, o cara do Rio Grande do Sul de outro. Então existe um código de ética secular lá no Rio Grande do Sul, e existe um código de ética secular aqui na Bahia, sim ou não? Cada local, então, a sua cultura local estipula esse código de ética, estipula os procedimentos e normas daquele lugar. Por exemplo, Blumenau, em todas as faixas de trânsito, o carro para o pedestre passar. Aqui, se for em Jardim da Penha, para. Se for em Porto Santana, passa por cima. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque lá tem um monte de guarda, porque lá as pessoas já perceberam que se avançar na faixa, o guarda multa, ou vai matar alguém, porque o cara já se joga na faixa e nem olha para o lado. Aqui, se o cara atravessar na faixa e não ficar esperto, alguém passa por cima. Sim ou não? Tem exceção? Mas quando você passa pela faixa, ninguém tenta te atropelar? Todo mundo para? Não é. Estou falando quanto pedestre, não a gente quanto motorista. Quanto pedestre, as pessoas normalmente não respeitam a gente como pedestre. Eu não estou falando a gente como motorista não, tá, irmãos? Não estou falando a gente como agir como motorista passando por cima. Estou falando a gente quanto pedestre. Quando eu estou quanto pedestre atravessando a rua, é difícil os carros que respeitam a faixa de pedestre. Sim ou não? É isso aí que eu quis dizer. Então, quando a gente fala do código de ética secular, é um código de ética que transcende a igreja, porque ela está dependendo do local onde ela estiver. Então, o código de ética da sociedade que envolve a igreja, por exemplo, do Maranhão, é diferente da sociedade que envolve a Assembleia de Deus aqui em Porto Santana. Nós somos muito frutos desse código de ética que nos rodeia. Nos torna muitas vezes, em cima daquela ética que conhecemos, mais ou menos educados. Sim ou não? Mais ou menos carinhosos, esse exemplo que eu dei do americano, por exemplo. Pode passar. Já falamos sobre esse assunto. Vamos pular, pode pular. Passa mais uma vez, por favor. A ética é o conceito, é a ciência moral ou dos valores que tem a ver com as normas sobre as quais o indivíduo sobrevive, o indivíduo e a sociedade vivem. A gente reforçou isso já. Passa mais uma vez. A gente deu exemplo dos códigos de éticas já, médica e esportiva. Ética é uma ciência que estuda os valores e princípios morais de uma sociedade e seus grupos. A gente já falou dessa diferença também. Das pessoas, por exemplo, que estão ao redor da Assembleia de Deus do Maranhão, que tem uma cultura, e os irmãos que estão hoje ao redor dessa igreja aqui também, que tem uma outra cultura. Pode passar. A ética secular, então a gente já aprendeu que a ética secular ela é humanista. Ela depende da sociedade onde nós estamos inseridos. Então o que é ética aqui pode não ser ética no Sudão,
pode não ser ética nos Estados Unidos, pode não ser ética no Japão. Então, de forma secular, você pode ser antiético aqui, sendo ético nos Estados Unidos, sim ou não? Pela diferença cultural, eu posso ser antiético nos Estados Unidos, sendo ético no Brasil. Porque as leis e a cultura do local mudam, gente. Amém? Até aí? Entenderam? Então, repetindo, a ética secular, ela depende do local onde você está inserido. E uma verdade aqui pode ser uma mentira lá. Uma mentira lá pode ser uma verdade aqui. Amém? Até aí? Pode passar. A ética cristã, ela é normativa e revelada. As leis da ética cristã, elas estão estipuladas aqui. Todas elas. 100% delas. Se tem alguma revelação de norma ou de procedimento que não está escrito aqui, ela não é cristã. Se tem alguma revelação de algum irmão cristão que não está escrito aqui, que contraria alguma lei, alguma orientação dessa palavra, ela não é cristã. Então, esse código de ética descrito aqui, ele transcende os tempos, transcende as culturas e transcende onde está. Então, os cristãos no Brasil, eles têm que respeitar a ética cristã da mesma forma que os cristãos nos Estados Unidos, porque a Bíblia é a mesma. O que difere a Bíblia dos protestantes para a Bíblia dos católicos romanos, que tem alguns livros a mais lá. Amém? A ética cristã, ela é uma ética imutável. Transcende você. Então, aonde você estiver, no país que você estiver, no estado onde você estiver, existe uma ética normativa, uma ética revelada, uma ética de Cristo que te acompanha. Para Cristo, para a ética cristã, Cristo, Deus é o centro. E olha a principal diferença que Jesus veio pregar depois de Aristóteles. Ele veio falar o seguinte: que eu não quero saber das suas aptidões. Eu quero saber que nas suas fraquezas eu me faço forte. Na ética cristã, ele não quer saber das suas qualidades. Se ela existir e puder me servir, ótimo. Mas a sua disponibilidade em cima do meu serviço, do meu caminho, da minha verdade, da minha vida, eu farei de você mais forte do que você é. Porque eu sou o teu Deus. Eu domino todas as coisas. Onde você pisa, vê e olha, eu que criei. Então, o que você está vendo da sua sociedade em volta, que você acha que é ético ou que é antiético, nós cristãos temos um livro próprio de consulta. Então, por exemplo, mesmo que a sociedade mude e o homossexualismo daqui a uns anos fique mais natural, ou que as pessoas pregam pela normalidade, nós como cristãos vamos ter na palavra que isso é anormal. Sim ou não? Enquanto as pessoas falam que o Brasil é corrupto por causa da Petrobras e de partidos políticos, a gente como cristão fala, o país não é corrupto, porque eu faço parte de um corpo cristão que não é corrupto. É lógico que existem pessoas que têm um cumprimento ético que parece até um cristão. Por exemplo, o juiz Sérgio Moro, da Polícia Federal, é um juiz que tem cumprido a sua função quanto juiz. Sim ou não? Os brasileiros quase idolatram esse juiz porque ele tem cumprido a lei e colocado várias pessoas atrás das grades. Um juiz supremo antes dele, um juiz inclusive negro, que se superou para estar lá, ele também cumpriu a lei, fez-se cumprir a lei e foi admirado pelo povo. Esse rapaz, ele muitas vezes cumpriu a ética cristã também, e é admirado também pelos cristãos. Então é normal que possamos admirar pessoas com prática de ética cristã. É normal isso. Não fique triste se você está achando uma pessoa legal e ela não é cristã, e você fala, poxa, a prática dela é uma prática apaixonante. Parece até um cristão. É normal que as pessoas tenham isso. E é normal que a palavra de Deus tenha posição em alguns lugares. Amém? Até aí? Tem um porém para a ética cristã que é o seguinte: nós somos capazes de cumpri-la quando estamos conectados nele. Não existe uma forma do cristão cumprir a palavra
ou cumprir a ética cristã, cumprir os ensinamentos de leis e de ordens que a palavra de Deus fala, se nós estivermos desconectados dele. Porque desconectados dele nós estamos na ética secular. Desconectados dele nós somos protestantes não praticantes, que é a nova leva agora que se pergunta no IBGE. Antigamente perguntava assim, qual que é a sua religião? Aí o cara falava, católico. Aí o cara perguntava, ativo ou não? Ou seja, atuante ou não? E aí perguntar para outra pessoa, você é o quê? Eu sou evangélico, não perguntava mais nada. Agora pergunta assim no IBGE, você é o quê? Protestante, qual igreja? Aí o cara fala, tem a subdivisão. E agora tem outra subdivisão, você é atuante ou não? Pensa no cristão, no cristão respondendo, responde assim, não, eu sou protestante, sou de uma igreja Assembleia de Deus, mas eu não vou no culto, eu não participo da igreja, não participo de nada. Então, como que eu sou protestante se eu não protesto? A pergunta é, como que eu sou protestante se eu não protesto? Então, o que você protesta se você é protestante? Porque se você não protesta dentro da comunidade que você escolheu, você está protestando o que, aonde e quando? Qual é a sua prática ética quanto protestante? É cristã ou secular? Existem duas práticas éticas, a cristã e não cristã. A cristã está aqui, a não cristã depende de onde você está. Só que para os cristãos, essa é sempre imperativa. Perceba que não tem nada aqui na Bíblia que fala para você fazer que é contra as leis locais. Por exemplo, a Bíblia não ia falar assim, pode roubar. Sendo que a lei local tem um artigo específico contra o latrocínio. Perceba que as leis locais, elas são submissas às leis de Deus. É lógico que com os fins dos tempos isso vai mudar. Por exemplo, agora se pode fazer casamento entre um homem e um homem, uma mulher e outra mulher. Nos Estados americanos quase todos já estão assim. O nosso Brasil ainda é um contrato, mas se vai se tornar casamento daqui a pouco tempo. É lógico que isso está deturpando, mas é o caminho do Apocalipse. Nós não vamos conseguir mudar isso a curto prazo. Nós precisamos salvar aqueles que querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas não é simples cumprir o código de ética, porque o código de ética cristã, se a gente desconectar um pouquinho, eu deixo de cumprir. É uma dependência da cruz. Faz parte. A criança ela tem que aprender os passos que ela deve seguir, né? E quando aprender os passos, aprender o maior dos dons. Porque é difícil, a criança tem uma sinceridade acima da média, né? Mas eu acho que esse é o caminho. Pode passar. Nós temos no Velho Testamento, irmãos, que nós chamamos de os 10 mandamentos. Até o cara que é budista conhece. É uma das coisas que talvez se dá do movimento cristão mais conhecido do mundo. Talvez ele ganhe do Pelé, pensando em movimento cristão. Porque tem tribos na África que não conhecem Cristo, mas conhecem Pelé. Os 10 mandamentos, se você perguntar, se você analisar, os 5 primeiros, eles mostram um movimento de Deus para conosco. Perceba um exemplo, volta lá por favor no quadrinho dos 10 mandamentos. Aí. Primeiro lá, não terás outros deuses além dele. Aí vai falando. Do 6º para frente, os mandamentos que estavam em 2 tábuas, os mandamentos falam de relacionamento entre um homem e um outro homem. Eu não falo do homem natureza, homem, mulher, enfim. Então ele começa a falar do 6º, não matarás.
Honra teu pai e tua mãe antes disso. Depois, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Ele começa a ajustar o relacionamento entre um homem e outro homem. Esses mandamentos, se nós pudéssemos intitular, seriam os títulos da ética cristã. Se pudesse titular, fala assim: Moisés, quais são os títulos da ética cristã de Deus no Velho Testamento? Os 10 mandamentos. Mas só isso? Não. Tem 600 e poucas leis de Moisés para você cumprir. Então o judeu tinha os 10 mandamentos como autoguia, como título do seu guia, e tinha 600 e poucas leis para os rabinos lá traduzirem e colocar como julgo para eles. Então, Patrick, qual é o pensamento ético? Quais são as orientações éticas do Velho Testamento? Se eu pudesse resumir, pudesse trazer algumas passagens de um conhecimento ético vasto do Velho Testamento, se eu pudesse trazer para vocês o principal, se eu pudesse falar assim, eu traria os 10 mandamentos. Então, como eu olho isso? Eu olho isso como uma norma, eu olho isso como um procedimento, eu olho isso como um caminho, a verdade e a vida que Cristo trouxe para nós. Esses mandamentos éticos transcendem o tempo. Eu não vou poder adulterar e matar em momento nenhum, seja 5.000 depois de Cristo, ou 10 anos depois de Cristo, ou horas depois de Cristo. Em momento nenhum eu posso agir contra o outro, tirar a vida do outro. Então transcende os tempos, sim ou não? Amém até aí, pessoal? Pode passar. Algumas orientações do Novo Testamento, eu trouxe algumas, mas tem diversas também, que a gente vou exemplificar. Por exemplo, casamento. Jesus estava no casamento e transformou água em vinho. Uma passagem muito conhecida dos irmãos, muitas pregações que falam sobre esse assunto. Que orientação que Cristo dá quando ele está na festa e acaba o vinho? Qual é a orientação ética que ele fala? Pensamento, fazendo essa reflexão no movimento ético, o que Cristo ensina? Várias pregações falam. De forma resumida, para trazer para os irmãos, onde eu estou, o melhor da festa, que para aqueles era o vinho, não acaba. Onde eu estou, a família aonde eu estou, ela não é ridicularizada como o término de algum benefício para os seus convidados. A família é projeto de Deus, é projeto meu. Eu nunca vou deixar essa nova família que está casando agora ser ridicularizada pela sociedade porque o vinho acabou. Então, às vezes o religioso fica lá, mas transformou água em vinho. Ele transformou aquilo que era vital em aquilo que não era vital. Você consegue viver sem vinho no deserto, mas sem água não. Por mais que o tenha algum teor de água ali, com o tempo vai te lascar. Outro exemplo ético, milagre no sábado. O que ele vem mostrar para os judeus que entendiam o sábado como sagrado, que nada poderia acontecer? Ele vem ensinar um novo código ético. E ó, que era uma lei de Moisés. Ele vem ensinar assim: eu, quanto Deus, tenho o poder, a capacidade, o direito de fazer milagres aonde eu estiver, a hora que eu quiser. E vocês, meus discípulos, têm que aprender que em meu nome vocês poderão fazer muito mais do que eu. Então não é sábado, não é sexta, não é domingo ou qualquer dia, não importa o dia, momento, a hora. A minha vontade é soberana em cima dos dias, das horas e dos minutos. Então, se o seu código ético vai falar que você pode ser cristão qualquer dia e sábado você tem que ficar de molho, não fazendo nada, não. Eu vim para te falar o seguinte: inclusive no sábado eu sou capaz de operar milagre. Ele veio fazer um novo movimento ético para isso. Outro exemplo, diálogo com a mulher samaritana. Ele passa, eu uso muito isso com os meninos da escola dominical, ele passa e vê uma mulher no canto, no poço, e ele vai lá tomar água. Aí ele chega para a mulher e fala assim: você pode me dar um pouco de água? Aquele que criou a água. Aí ela fala: mas quem é você, um judeu, falando comigo? Uma mulher samaritana? Aí ele fala: se você me pedisse água, eu te daria água da vida. O que ele que ensina para aqueles que estão seguindo?
Eu sou um Deus de multidão, um Deus de milagre, um Deus de muitas maravilhas, mas eu também sou um Deus que para uma única pessoa. Eu sou um Deus de grandes diálogos, eu sou um Deus que faz cura e demais coisas, mas também falo e abençoo uma única mulher. Essa mulher que vocês desprezam pela ética de vocês. Essa mulher que vocês abandonam pelo pensamento cultural de vocês. Eu digo a vocês que eu sou o seu Deus e falo com qualquer uma pessoa, porque todos vocês são meus filhos. É isso que o nosso Deus faz e ensina para os demais quando ele comunica com uma mulher samaritana. E esse é um novo conceito ético. Um conceito que Cristo fala o seguinte: você é mais importante que as suas aptidões. Você não precisa ser Neymar, você precisa ser meu filho. Você não precisa ser César Cielo na natação. Você precisa me honrar, me aceitar como Senhor e Salvador. É isso que a ética cristã fala. Você é mais importante do que tudo, do que suas habilidades naturais ou aquelas que você constrói. Por último, um exemplo de Novo Testamento é: vende tudo que você tem e me siga. O que ele fala? Também uma passagem conhecida, também os irmãos conhecem muito bem, só um exemplo. Se tem alguma coisa maior para você do que eu sou o mais importante. Se seu esposo ou sua esposa para você é mais importante do que eu, Deus, ele diz: eu sou mais importante. Se seu filho que eu dei a você, aos seus cuidados, você acha que é mais importante do que eu digo para você que eu sou mais importante. Então, se um dia alguém perguntar para você, as meninas perguntam muito para o pastor e muito para mim, a Bruna me pergunta e a Carmen pergunta para o pastor: quem você ama mais? Aí o pastor Paulo fala assim: Jesus. Elas: não vale. E depois de Jesus? Você. Então, cuidado com a sua idolatria ao seu marido ou à sua esposa, e cuidado com a sua idolatria ao seu filho. Jesus é maior do que eles. Cuidado. O seu Deus te deu esse filho e te tira esse filho. O seu Deus te deu essa esposa e te tira esse esposo. Mas ele te deu uma coisa que nunca mais vai tirar: a vida eterna. Isso não tem preço. E se não tem preço, não tem valor. Está sentindo reformando aí alguma coisa? Um banheiro, uma cozinha, tem alguma reforma acontecendo? Essa é a ideia. Para aqueles que não conseguiram entender. Passa aí. Estamos terminando para poder ir para o final. Base da ética cristã: amará o Senhor seu Deus acima de todo o seu coração, e toda a sua alma, de todo o seu entendimento. É aquilo que a gente estava falando. Jesus, a ética dele é nos amar o outro. Passa aí. Ele tem um conceito, o apóstolo Paulo fala muito um conceito chamado em Cristo. Percebam que tem vários outros guias aqui embaixo. Depois, se vocês quiserem, vocês pegam comigo, que tem essa passagem em Cristo. Eu coloquei uma só. Assim, se alguém está em Cristo, ou seja, conectado nele, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós precisamos, para estar como éticos cristãos, nós precisamos estar conectados em Cristo. Largou 1 centímetro, tem a chance de não ser mais ético, tem a chance de se transformar em anti-ético. Passa aí. Pode passar. Como não ser antiético? Passa aí. Ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Quando ele fala: quando que eu não sou antiético? Quando eu consigo amar o irmão assim como Deus me ensinou, eu estou praticando uma ética, o cerne da ética de Cristo. Assim que em Cristo estou conectados nele, consigo ter uma prática de ética cristã, assim eu sou cristão. Ou seja, não existe cristão sem prática ética cristã. São coisas que não são inversamente proporcionais. Passa aí. Pode passar. Volta à pergunta: você é ético? A pergunta eu queria que você fizesse para o seu coração.
Ou seja, você cumpre a ética cristã. Eu não quero saber se você cumpre a ética de Aristóteles. Eu não quero saber se você cumpre a sua ética local. Eu não quero saber se você cumpre a ética da Assembleia de Deus. Não quero saber se você cumpre a ética não falo da vida abundante, da vida abundante somos inseridos nela. Mas os conceitos da Assembleia de Deus geral. Concorda que nós temos algumas divergências com algumas Assembleias de Deus? Sim ou não? Sim. Assim como eles têm conosco. Mas em cima da Assembleia de Deus Vida Abundante, do Código Ético Local, você é cumpridor? Nos respeita a palavra do Senhor? Por exemplo, hoje eu vim de blazer. Eu não uso mais. Mas quando eu venho pregar, é importante que eu uso. Porque uma orientação ética da igreja é que aqueles que vêm aqui, se possível, por favor, use o blazer. Domingo, por favor, use a gravata. Mesmo que você não goste, é um código ético local. Então respeita o código ético local. Minha função aqui é respeitar. Um exemplo simples. Por exemplo, nosso culto começa hoje é o mais difícil, que é dia de trabalho, mas domingo, por exemplo, começa que horas? 7. E sabe o que as outras igrejas falam da Assembleia de Deus? Eu sei porque eu falava também porque eu era batista. A Assembleia de Deus é uma igreja de oportunidades, mas é uma igreja que não cumpre horário. Então qual é o código de ética que tem muito forte na Batista que não tem na Assembleia de Deus? Por exemplo, o cumprimento de horário. O nosso horário aqui, o nosso culto sempre começa no horário. Então a igreja cumpre o horário. Os seus membros, não. Sim ou não? Pode passar. Para a gente falar de valores, o que são valores, irmãos? Valores são fruto da ética. O que são nossos valores? É o que não tem preço. Por exemplo, o juiz Sérgio Moro, ele já deve ter tido várias ofertas de dinheiro para ele não julgar as pessoas, talvez. Sim ou não? Para cumprir. Quem está acompanhando aí o caso dessa falcatrua da Petrobras do PT e está acompanhando isso. Algumas pessoas, elas têm oportunidades de roubar e não roubam. Porque os valores éticos dele ou dela são maiores do que a vontade dele de roubar, de trair, de falhar. Valores é fruto do conhecimento da prática ética que você tem. Os seus valores, que muitas vezes são enraizados em vocês pelos seus pais, nós pelos nossos pais, eles são inegociáveis. Os valores vão nortear o nosso ser. Muitas vezes, no nosso velório, as pessoas vão exaltar os nossos valores. Vão falar aqui, o Patrick, aquela plaquinha aqui jaz. O Patrick era um cara com esses valores. Os defeitos o pessoal não fala, o pessoal tem misericórdia. Mas os valores as pessoas lembram. Sim ou não? Então, quando você é uma pessoa de muitos valores, você transcende você. Tem um filósofo que eu já peguei sobre esse assunto aqui também, fala o seguinte: quando eu me for, eu quero permanecer em vós. O que ele está querendo dizer? Todas as vezes que você lembra de pessoas que você ama e que se foram, lembra de atitudes, exemplos dessas pessoas que já faleceram, toda vez que você lembra dessas pessoas, essas pessoas estão vivas em você. Essas pessoas são verdadeiras em você. Então elas já se foram, mas permaneceram em nós. Isso são práticas dos valores. Então qual que é o prêmio dos valores? A execução da ética cristã. Quem reconhece os valores? Todos aqueles que estão em volta de você. Exemplo, com base na ética secular, a base da sociedade cristã, a base na palavra. O secular, o homem para o homem. Do cristão, de Deus para o homem. A ética secular, ela tem as aptidões como cerne. Cristo tem ágape como cerne. Vida como o maior valor. A ética cristã tem ágape como o maior valor. Mas, Patrick, é a vida. Por exemplo, Najara, se sua filha ficar doente,
Você tem capacidade de orar assim: Deus, me coloca no lugar dela e, se necessário, traz a doença para mim, mas cura ela. Então a sua vida não tem valor. A vida dela tem valor. A vida do outro tem mais valor do que a sua. A vida da sua filha que você ama transcende a sua. É maior do que a sua. Sabe como a gente consegue sentir isso? Quando a gente tem a prática de ética e valores cristãos. Para Aristóteles isso não existe. A sua função é ser mãe. Então, se um filho morreu, nasce outro. Para Cristo, e para Cristo ele te ensina uma morável, porque transcende você. Tudo suporta, tudo quer. Então, aquele que, por exemplo, que é uma pessoa que Deus cuidou a você, é muito maior do que você. Quantas mães são capazes de dar a sua vida pelo seu filho? O que é isso? Que tipo de amor é esse? Vem da onde isso? Esse amor, esse sentimento, esse ato vem de uma prática cristã, de uma ética cristã, com base em valores cristãos. E só faz isso quem tem base cristã. A ética secular ela é mutável, depende do local. A de Cristo é imutável. A ética secular é independente, tem uma nos Estados Unidos e outra aqui. Para os cristãos ela é dependente. A ética que praticamos aqui é a mesma ética que dos cristãos na China. E para encerrar, de verdade agora, só um Deus grande como o nosso, irmãos, é capaz de amar alguém tão pequeno como nós. Só um Deus maravilhoso como o nosso é capaz de falar assim: eu não quero saber das suas aptidões. Elas são importantes quando você a usa para o meu reino. Mas mesmo que você não a tenha, mesmo assim você é importante para mim. Para aqueles que entenderam o conteúdo da mensagem, entendem que também, junto com esse pensamento, que eu preciso me reformar internamente. E até o dia da nossa morte, a reforma ela é necessária. A busca da imagem e semelhança, ela tem que transcender a nossa vontade interna. Jesus é aquele que é alvo e é o perfeito, é o alfa e o ômega, e eu preciso seguir esse alfa e o ômega. Porque eu tenho tanto trabalho para mudar internamente, para ser ético, eu não tenho tempo para olhar se o outro está sendo ou não. Entenda, se a ética está sendo utilizada ou não pela Emily, se ela está sendo ética ou não, se ela está pecando contra Cristo, se ela não está seguindo os mandamentos dele, eu não tenho tempo para olhar para ela quanto julgamento de ética, como juiz dela. Porque eu tenho tanta coisa a mudar em mim, até a vinda de Jesus, até o dia da minha morte, tanta coisa que precisa acontecer ainda, como mudança ética, que quando eu olho para o outro, eu deixo de olhar para mim. Quando eu perco tempo com a falta de ética do outro, eu deixo de ser antiético com a minha própria vida. Porque a nossa prática antiética ela é diária. Porque nem sempre conseguimos estar conectados em Cristo para agir como Ele agiria todas as vezes. Levanta a mão aqui quem pecou hoje. Não fica triste não, é normal. Todos os dias fazemos assim. Por quê? Porque a gente não é perfeito ainda. A perfeição vamos encontrar com Ele no céu. A perfeição vamos encontrar com Ele nas ruas de ouro. Então, irmãos, quanto igreja, a minha oração é que a nossa igreja, a Assembleia de Deus Vida Abundante, ela seja uma igreja que tenha um posicionamento ético cristão acima de todas as coisas. A minha oração quanto igreja, como presbítero dessa igreja, é que nós como membros possamos honrar essa igreja, honrar as orientações dela, honrar os ensinamentos éticos dela, honrar a liderança ética dessa igreja, honrar a liderança cristã dessa igreja, honrar os ensinamentos cristãos que aqui está. Que possamos sair daqui hoje transformados, diferentes, reformados, com nossas vidas, uma parede com azulejo novo, e pensando que a minha prática cristã depende de tudo que eu sei disso aqui. Eu só pratico o que sei. Então, se eu não estudo, eu não sei. Se eu não sei, eu não pratico. Então, aqueles que podem vir na escola dominical, na EBD, ainda não vêm, venha para aprender a ética cristã. Para aqueles que não vêm nos cultos de ensino, venha
para aprender a ética cristã. Nós somos pecadores, ruim demais, e temos muito ainda o que melhorar. Amém? Quero terminar orando para os irmãos que vão estar conosco amanhã e que estão vindo pela festa. O pastor Neil Barreto, na quarta-feira passada, começou a pregação falando assim: aqueles que vieram aqui pelo cantor, gostaria de orar por você, para que você venha a próxima vez pelo Deus do cantor. Nós possamos, quanto cristãos éticos, orar pela festa de amanhã, mas que não só seja uma bênção aqui, mas seja uma bênção no céu. Que não só lote de pessoas isso aqui, se necessário, mas se tiver uma vida entregue para o Senhor e Salvador, é festa no céu. É assim que a gente comemora. A gente está criando um ambiente como servos. A festa no céu é quando um aceita Ele como Senhor e Salvador. Os louvores do Anderson Freire, eu creio que é inspirados pelo Senhor. Mas é festa no céu quando alguém que o ouve se converte, se muda internamente e se transforma no ético cristão. Então a gente tem que pensar o seguinte: a pergunta que eu e o pastor fizemos quando estava bolando a festa: vamos fazer o que posterior à festa? Contato com as pessoas, cadastro das pessoas. Que amanhã, que hora essa igreja possa orar, que tenha conversão de almas aqui na frente. Coisa que a gente não conseguiu no dia do Fernandinho, estava tão cheio que a gente não conseguiu espaço. Aprendemos com isso. E nas próximas vamos construir um espaço aqui para ter um apelo. Que nós como igreja possamos interceder no momento da oração, no momento da pregação, no momento do culto, para que as pessoas que estão nos visitando aceitem Jesus como Senhor e Salvador. Que essa igreja aqui não cresça só em quantidade, mas cresça em qualidade de membros cristãos. Porque é muito bom servir. Quantas pessoas aqui estão servindo nessa festa que não tinham uma prática de servidão? Seja comigo lá na recepção, seja os irmãos aí na segurança, seja os irmãos ajudando na alimentação, na argumentação do culto. Quantas pessoas estão trabalhando de forma maravilhosa nesse culto? Para mim, até agora, o maior fruto dessa festa não é só as vidas convertidas, mas a quantidade de irmãos meus em Cristo que estão servindo na igreja deles. Se multiplicou a quantidade de servos. Aumentou a quantidade de pessoas que servem. E isso é ética cristã. Amém? Na próxima terça a gente conclui o que é valores e passa para sonhos. Aqueles que puderem participar e puderem estar aqui, é um convite pessoal meu, e que Deus possa nos honrar sempre. Amém? Queria orar com vocês. Mesmo sentado, pode ser sentado. Curva a sua fronte aí. Senhor Deus amado, viemos agradecer, Pai, por essa noite, Jesus. Por essa terça-feira, Pai, dia que o Senhor separou para nós. Ó Pai, obrigado, Jesus, por esse culto, obrigado pelo louvor aqui, Pai. Ó Pai, obrigado, Jesus, por esse momento em que possamos falar do Senhor. Exaltar o Seu nome e trazer uma adoração ao Seu coração. Obrigado porque por cada um membro dessa igreja, por cada um dos visitantes, por cada uma das pessoas, Pai, que estão aqui nessa noite. Obrigado pela presença deles na Tua casa, Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que aprendemos juntos aqui. Ó Pai, que a prática cristã, a ética cristã e os valores renasçam nessa igreja. Que a ética cristã e os valores se fortaleçam nessa igreja, Pai. E que essa igreja cada vez mais agrade o Seu coração. Que essa igreja cada vez mais agrade o Seu querer. E que aqui cada vez mais seja o Seu caminho, a Sua verdade, a Sua vida, Jesus. E que o Senhor seja exaltado nesse lugar todos os dias, colocado como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Jesus. E que traga nesses dias de festa, esses dias de culto, ó Papai, rios de água viva, Jesus. E que pessoas que estão sendo convidadas para vir nesse lugar, pessoas que estão vendo no Facebook, nas redes sociais, em lugares que estão vindo pelo cantor, Pai, que se surpreendam com o Deus do cantor. Que as pessoas que estão vindo pelo chamariz do pregador, do cantor, Pai, se surpreendam com um Deus vivo que vai estar aqui, Jesus. Ó Pai, que a Sua palavra seja exaltada sempre nesse lugar, que o Espírito Santo de Deus tenha legalidade, tenha espaço nesse lugar no nosso coração, Jesus. E que o conteúdo aprendido por hoje transcenda essa igreja e tenha uma prática cristã fora daqui, nas suas casas,
nas nossas casas, Jesus, no nosso trabalho, Jesus, no nosso dia a dia, Pai. Obrigado por esse culto mais uma vez. Obrigado, Jesus, por esses membros maravilhosos que essa igreja tem. Obrigado, Pai, pelos seus ensinamentos, Jesus. Obrigado, acima de tudo, pela sua presença. Exaltamos o seu nome, Jesus, e dizemos que o Senhor é o único Rei, é o único Senhor dos senhores, Jesus, e é o Rei deste lugar. Nós somos servos do Senhor e dizemos que a sua vontade imperializa em cima das nossas. A sua qualidade, as suas orientações éticas, Pai, são acima das nossas, Jesus. Os seus ensinamentos são acima dessa sociedade, Pai. A sua palavra, a sua Bíblia é o único guia, é o único livro de consulta, é o único local que possamos buscar a verdadeira verdade. Ó Pai, dizemos, Senhor, que o Senhor é o único. E temos o Senhor como o maior alimento. Temos o Senhor como o maior guia. Temos a presença do Senhor como o maior prêmio. Agradecemos, Senhor, a sua presença mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus. Amém.